2 Coríntios capítulo 7, no versículo 5, assim diz a palavra do Senhor. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Embora todos os lugares houvesse problema, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Até aqui. Senhor, em o nome do Senhor Jesus, que diminua eu para que tu cresça. Fala a tua igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu me lembro que meus pais, eles sempre prezaram pelos nossos estudos e eles sempre incentivavam para a gente poder estudar, da importância, falava para nós da importância de que era o estudo e de que pessoas que quisessem ser bem-sucedidas, ter uma vida vitoriosa, elas precisavam estudar bastante. E de fato eles, nas condições deles, eles conseguiram proporcionar para nós os melhores estudos, os melhores colégios, os melhores cursos da época. E nós, eu e meu irmão, conseguimos aproveitar alguns, outros não, e nos empenhamos demais quanto a isso. Mas chegou um momento da vida que esses cursos, eles ensinaram muitas coisas, a escola, os treinamentos nos ensinaram muitas coisas, nos ensinaram o que pensar, mas eles não tinham como você pensar, não mostrava como você pensar nas coisas. E por nós termos essa dificuldade de não aprender como pensar, mas o que pensar, e os colégios, as escolas hoje em dia, elas ensinam você o que você pensar, desenvolver a sua inteligência racional, para que você possa ser mais habilidoso, para que você possa ser mais inteligente racionalmente, você possa conseguir fazer as tarefas que são propostas diante das empresas, dos negócios e tantas outras coisas mais. Mas não nos ensina como pensar, como nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de pressões. E em algum momento da minha vida, eu já estava qualificado com bastante cursos, faculdade de administração, teologia, psicanálise clínica, e nada disso foi suficiente para, nos momentos difíceis que eu passei da minha vida, eu conseguir colocar em prática os ensinamentos e conseguir superar os desafios que eu estava vivendo. Em algum momento da minha vida, eu perdi minha família, eu perdi os meus sonhos, eu quase que deixei de realizar o propósito de Deus na minha vida. Porque eu era uma pessoa de Jesus, eu era uma pessoa que estava servindo a Deus, era uma pessoa estudada, inteligente, tudo aquilo que eu peguei para fazer, eu dei o meu melhor, conseguia desembolar, conseguia fazer algumas coisas, mas ainda faltava uma coisa que era determinante para que a pessoa possa pegar e conseguir viver uma vida plena nessa terra. Era uma vida espiritual que eu tinha, uma vida de Deus, amava Jesus, mas não conseguia colocar em prática tudo aquilo que o Senhor havia se revelado para mim. E isso tem acontecido também hoje com muitos cristãos. Esses dias eu estava conversando com um jovem, e eu nem lembrava mais dele, estava parado, fui buscar minha filha no colégio, e ele chegou e parou e falou assim: você que é o pastor Wagner, eu lembro de você. Eu falei assim: que bênção, eu não estou recordando de você. E foi assim: não, o senhor ia no centro de recuperação, o senhor dava palavra para nós, o senhor nos motivava, e graças a Deus, por conta daquelas palavras que o Senhor dava para nós, eu consegui pegar e ficar firme, hoje eu estou servindo a Deus, e assim vai. Aí eu falei: que bênção, glória a Deus. E eu nem lembro, né? Eu nem perguntei o nome dele, né? Ele ficou empolgado, daqui a pouco a minha filha chegou, eu nem perguntei o nome dele, nem sei o nome dele, na verdade. Mas de fato eram muitas pessoas, entravam muitos, saíam muitas pessoas de lá, e eu não conseguia recordar, ia levar uma palavra para eles de bênção, de fé. E numa outra oportunidade, num outro dia, eu estava lá parado, esperando a minha filha, ele aparece de novo. E ele pegou e falou: pastor, assim, eu não sei o que acontece, eu sei a Bíblia de capa a capa, eu leio a Bíblia, eu entendo, mas a minha dificuldade é para permanecer firme em Deus, permanecer fiel. Eu não entendo por quê. Eu não consigo permanecer fiel, eu não consigo permanecer firme em Deus.
Eu sei a Bíblia de capa a capa, eu oro, eu jejum, mas eu não consigo, pastor. Às vezes eu dou a minha recaída. E um outro jovem também, amigo, ele passa por essas coisas também. E aí você vai olhando e vai vendo as estatísticas, você vai vendo as pessoas, e é um fato muito grande, porque nós temos aí algumas informações muito tristes para nós. Há pesquisas aí saíram agora recentemente, no mês de março, que 60% das pessoas, elas estão endividadas, dos brasileiros estão endividados. 72% das pessoas, elas trabalham numa empresa, seguem uma carreira que elas não gostam. Nós temos aí que 49% das pessoas, elas estão obesas, por conta ligada às suas emoções. Temos que 80% das empresas, elas quebram antes de completar um ano de vida. E o mais triste de tudo isso, que 3 de cada 3 casais que se casam, durante o ano, vão se separar. E essa é uma realidade com todo no Brasil, mas grande parte dessas informações está inserida no meio da nossa igreja. Grande parte do nosso povo está incluído nessas pesquisas. E por que um povo de Deus, um povo tão abençoado, que sabe o que é errado? Quantos não sabem que não deve gastar mais do que ganha, mas gastam, estão endividados? Quantos que não gostariam de entregar o seu dízimo, a sua oferta no altar de Deus, para poder abençoar a casa, para ganhar vidas, para ganhar mais pessoas para Jesus, mas não conseguem, porque estão atolados em dívidas, não conseguem suspirar, vai fazer falta para eles. Mas amam a Jesus, mas são pessoas de Deus. Quantas pessoas que sabem que é errado você pegar, cobiçar a mulher do próximo? Quantos sabem que é errado você pegar, se relacionar com outra pessoa, sendo que você não é casado com ela sexualmente? Quantas pessoas não sabem? Quantos cristãos que não sabem? Nós ouvimos essas palavras, essas mensagens diariamente, constantemente no púlpito, e mesmo assim nós estamos inseridos nessas pesquisas que são tão tristes para nós nos últimos dias. Por que acontece isso? Somos de Deus, nós sabemos que nós não devemos guardar raiva, nós devemos guardar rancor, ódio no nosso coração, mas mesmo assim, nós estamos agindo de forma contrária àquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Sabemos da verdade. Tiago, ele chega a dizer, mas vocês conhecem a palavra, vocês ouvem, mas vocês não conseguem colocar em prática, e vocês estão enganando a vocês mesmos. Porque vocês estão sofrendo, vocês estão frustrados, vocês estão tristes, decepcionados, deixando de receber as bênçãos de Deus, porque não conseguem colocar em prática as orientações, os conselhos de Deus, que transforma a vida das pessoas. O porquê que isso acontece? Porque não sabemos lidar com as nossas emoções, não sabemos equilibrar as nossas emoções. De fato, tem uma pesquisa lá que saiu nos Estados Unidos, de uma grande universidade, ela fala que 75% das pessoas que estão fazendo o ensino médio hoje, elas irão trabalhar numa área em que, num emprego, numa empresa, numa carreira que ainda nem sabe que existem. Serão novas empresas, novos empregos, novas habilidades que existirão daqui a um tempo. E as pesquisas mostram ainda que no ano de 2029, os computadores vão ser tão inteligentes quanto nós. Não sei se vocês sabem, mas estão aí já há algum tempo sendo desenvolvido a inteligência artificial. Hoje, quando você liga para várias empresas aí de telefonia, algumas empresas, é um computador que está falando com você. São vários projetos. E essas empresas, esses computadores, eles estão sendo treinados para resolver problema, e isso vai tirar a vaga de emprego de muitas pessoas. Se nós estamos assustados hoje, que estamos tendo muito desemprego, é preciso nós nos prepararmos psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque isso vai se agravar ainda mais. Estamos vivendo uma transição na nossa vida, e precisamos nos preparar para isso, para que você não afete as tuas emoções, a tua vida como um todo, e prejudique a tua fé, a tua vida. Paulo, ele estava falando aqui para nós que as lutas eram constantes por fora, mas por dentro era medo. Paulo, ele estava falando das lutas dele diante do seu ministério, da sua vida, das suas viagens missionárias.
as tristezas que ele passava, as angústias, as decepções, as traições que ele passava, que ele confiava nos irmãos, os irmãos abandonavam. Ele queria fazer o seu melhor, era decepcionado. Ele estava falando que as piores dores dele não era que eles enfrentavam por fora, por meio das suas habilidades, dos seus trabalhos, da força da sua mão, mas era a dor por dentro, o seu medo, as suas emoções que estavam sendo afetadas, e ele estava falando isso com a gente. No ano de 2050, 2045, eles dizem que apenas um computador, ele vai saber mais do que toda a humanidade. Mas em 2045, se eles têm essa expectativa que um computador vai saber mais do que toda a humanidade, nós já sabemos aonde nós deveremos estar, não é verdade? Isso tudo, irmãos, são expectativas e projeções dos homens. Mas eles estavam dizendo ainda nessa pesquisa que daqui a alguns anos, no futuro, não vai ser as inteligências racionais que nós desenvolvemos e que estamos tão focados, fazendo graduação, pós-graduação, mestrado, tudo isso vai ser importante para as nossas vidas, mas isso não vai ser o fator determinante para nós termos sucesso na nossa vida, para nós vivermos bem, mas vai ser o quanto nós conseguimos lidar com as nossas emoções, porque as pressões, as dificuldades, as batalhas, elas são intensas e estão se intensificando ainda mais no nosso dia a dia. As ciladas, os desejos, as primícias carnais que querem pegar e nos tirar do foco e da presença de Deus, elas vão ser constantes e intensas na nossa vida, por meio da internet, por meio da televisão, por meio dos jornais. São N coisas. Nós nunca tivemos tantas opções de entretenimento como nós temos hoje. Vocês já perceberam que os dias estão passando cada vez mais rápido? Porque tem uma pancada de coisa para nós fazermos, são várias opções que nós temos. E às vezes nós queremos fazer muitas coisas e acabamos não dando conta de fazer todas as outras coisas. São entretenimentos que estão cada vez mais. Houve uma pesquisa que diz que antigamente o Brasil era conhecido como o país do futebol, o país do povo alegre, o país do samba. E isso era assim dito por todo mundo. E falava, se você quer ser alegre, você quer feliz, vai para o Brasil, porque lá o povo é alegre, porque o povo é feliz. E de fato, além dessas, que é o auge da propaganda brasileira, de alegria, de entretenimento, de diversão, de alegria, nós ainda temos várias outras coisas, várias outras empresas começaram a vir para o Brasil para investir no entretenimento, porque o povo é um povo alegre, que gosta de se divertir. E passado alguns anos, algum tempo, eles perceberam que o Brasil é um dos países onde que tem o maior índice de depressão, de pessoas que estão vivendo em angústia, depressão. Nunca se teve tantas pessoas deprimidas no país como se tem hoje em dia. E que o Brasil acaba se tornando uma referência nisso. Pessoas que estão passando por depressão, pessoas que estão passando por ansiedade, pessoas que estão desenvolvendo problemas, doenças psicossomáticas. Por que um país tão gigante, tão belo? Por quê? Suas emoções. Não estão sabendo controlar suas emoções, não sabem lidar com as suas emoções. Às vezes nós descartamos isso, nós não damos ideia, não estamos nem aí para a nossa vida. Achamos que é só nós pegarmos e trabalharmos o dia a dia. Nós viemos para a igreja e não nos desenvolvemos as nossas emoções, não sabemos lidar com as nossas emoções, com os nossos medos, com as nossas dificuldades. E quando as pressões vier, quando as dificuldades vier, quando a tribulação vier, e vai acontecer, porque Jesus ele disse em João capítulo 16, no versículo 33, no mundo tereis aflições. Como que eu gostaria que na Bíblia não tivesse, que nós nunca iríamos passar pelo vale da sombra da morte, como que eu iria vibrar com isso? Infelizmente não tem esse versículo, que nós nunca iremos passar por dificuldade, que nós nunca iremos passar pelo vale da sombra da morte. Tem um parecido que diz que ainda que eu e você passarmos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Precisamos valorizar isso, precisamos conhecer cada vez mais o Senhor, precisamos aprender a como lidar com as nossas emoções. Paulo estava dizendo, as maiores lutas serão com as nossas emoções, serão por dentro, a batalha da nossa mente, porque por fora é luta, todo dia tem luta, todo dia tem desafio, todo dia pessoas vão se opor a você, todo dia você vai passar por situações como essa. E muitos cristãos hoje em dia estão passando por problemas difíceis,
dificuldades estão inseridos nessas pesquisas porque não sabe lidar com as suas emoções, não sabe lidar com os seus medos, não sabe lidar com as suas angústias, não sabe lidar com os problemas, com a raiva, com o rancor, com o ódio, não sabe lidar com essas calamidades que acontecem nas nossas vidas, que acontecem. Salomão diz que essas coisas elas estão aí mesmo, é para o justo e para o injusto. Deus ele nunca nos prometeu que nós não iríamos passar por isso, mas Ele fala que se nós ficarmos firmes nele, se nós entendermos os princípios e os conselhos dele, os conselhos bíblicos milenares, seus princípios, e colocarmos em prática na nossa vida, ainda que nós passarmos, nós viveremos, porque cair do homem, mas o levantar é de Deus, e Ele colocou a sua palavra para que nós possamos agarrá-la nelas e permanecer de pé diante das dificuldades, das lutas, das fraquezas. Eu passei por isso um momento da minha vida. Por que, Senhor? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Por que estou passando por isso? E aí eu entendi que era um momento específico que eu precisava rever os meus conceitos, rever os meus valores, que eu precisava treinar a minha mente, treinar as minhas emoções, se eu quisesse ser uma pessoa bem-sucedida, que não dependia da minha inteligência, não dependia das minhas forças, mas da minha sabedoria. E de fato a Bíblia diz, gente, vocês não vão dizer, eu vou ajudar vocês, Deuteronômio capítulo 28, eu vou ajudar vocês, eu vou ser com vocês, vou dar orientações, vou abrir portas para vocês, colocar pessoas estratégicas na sua vida, mas vocês não vão dizer que é por conta da sua inteligência que vocês adquiriram riqueza, que vocês foram prósperos, que vocês estão vivendo bem. Vocês não vão dizer que é pela inteligência de vocês, que é pela força de vocês, que é pelo trabalho de vocês, que é pela expertise de vocês. Antes vocês se lembrarão do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força, te dá poder para você adquirir riqueza, para você prosperar e você viver bem e comer o melhor dessa terra. Lembre-se do Senhor. Lembre-se do Senhor, nosso Deus. Pessoas que têm trabalhado, desenvolvido suas inteligências, pessoas que têm desenvolvido suas inteligências racionais, nós temos focado em excesso naquilo que deveria ser secundário, procurando desenvolvermos de uma forma sobrenatural para que possamos ficar cada vez mais inteligentes, cada vez mais capazes, para ganharmos cada vez melhores. Isso tudo é importante, mas é preciso ter uma base, é preciso ter um alicerce, é preciso você estar fundamentado na rocha. E de fato Jesus ele falou que aquele que constrói a sua casa numa areia, quando vier a chuva, quando vier a tempestade, quando vier os problemas, vai cair por terra. Como que está fundamentada a tua vida? Aonde que você construiu a tua vida? Onde que você construiu o teu alicerce? Aonde que está o teu alicerce? Ele está na areia ou está na rocha? Aonde que está o alicerce da tua vida sentimental? Está na areia ou está na rocha? Aonde que está o alicerce da tua vida sentimental, tua vida conjugal? Aonde está o alicerce da tua vida espiritual, da tua vida ministerial? Aonde você alicerçou? Aonde que você está construindo isso? É na rocha ou é na areia? Você está deixando passar, vivendo a vida apenas? Você está vivendo apenas, deixa a vida me levar? E a vida ela sempre vai nos levar para um lugar de fracasso. Mas Deus ele vai te levar para um lugar de vitória, porque Ele te diz que você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Quando nós olhamos, nós vemos homens como Sansão. Quantos não se lembram de Sansão? Um homem forte, um homem inteligente, um homem que foi chamado por Deus para fazer a diferença, para conduzir as pessoas à terra prometida, para conduzir as pessoas a um lugar de abundância, livre dos filisteus que queriam roubar a sua riqueza. E não se engane, Satanás ele quer roubar todas as tuas riquezas, suas riquezas espirituais, sentimentais, conjugal, todas as bênçãos que Deus ele deu para você. Jesus denunciou isso e disse que ele veio senão para matar, para roubar, para destruir. Ele quer matar os teus sonhos, roubar a tua paz, destruir a tua família. Mas Jesus Cristo ele veio para dar vida com abundância. Ele trouxe a sua palavra, revelou quem era Deus e falou: vai que eu sou contigo, vai que eu sou teu Deus. As portas do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja. A sua igreja que coloca as suas palavras em prática. De fato, João capítulo 56, versículo 62, a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela é espírito e vida. As palavras, orientações, os conselhos, os princípios de Deus, é palavra de vida para as nossas vidas. Vida para os teus sonhos, vida para o teu ministério.
vida para os teus projetos. Mas quando desprezamos suas orientações, seus princípios, sua palavra, o que vem sobre as nossas vidas é espada. Olha só esse homem que foi preparado, foi chamado por Deus para fazer o extraordinário, mas desprezou o entendimento, desprezou o conhecimento. A Bíblia fala, nós temos o livro de Provérbios, gente. A Bíblia fala, busque a sabedoria. Busque a sabedoria, como é melhor do que riqueza, é melhor do que prata, é melhor do que ouro. E hoje nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos buscando o dinheiro, nós estamos buscando as coisas materiais. E Jesus fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é casa, não é bens materiais, mas é paz, mas é justiça no Espírito Santo de Deus. Nós deveríamos colocar isso como prioridade na nossa vida. Fazer com que proteger as nossas emoções. A Bíblia fala, se tem uma coisa que vocês devem proteger, é a mente de vocês. São as suas emoções. E Ele nos dá todas as ferramentas necessárias para nós colocarmos em prática na nossa vida, protegermos a nossa mente, glorificar o seu nome, irmos para o céu e ainda levarmos pessoas para a eternidade. De fato, Isaías capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se me desprezarem, versículo 20, se desprezarem os meus conselhos, os meus ensinamentos, o que virá sobre a vida de vocês é espada. O que virá será luta, será guerra, será depressão, opressão, tudo de ruim, por desprezarmos as suas palavras, desprezarmos os seus conselhos, desprezarmos o seu princípio para as nossas vidas. Sansão desprezou os princípios de Deus. Sansão quis viver a vida, dar mais valor aos seus prazeres do que ao seu propósito. E por não ter o conhecimento necessário, por não tomar atitudes corretas, acabou tomando atitudes precipitadas. Teve um casamento que foi desastroso, que acabou conduzindo ele a uma morte precipitada, a uma morte trágica. Poderia ter sido diferente, embora Deus tenha perdoado ele, embora Deus tenha colocado ele novamente no trilho do seu propósito, mas poderia ter sido diferente, poderia ter sofrido menos. Às vezes nós temos sofrido porque não sabemos lidar com as nossas emoções. Às vezes nós chegamos aqui, recebemos orações, pedimos orações, que o pastor possa orar por nós e abençoamos, e tomamos posse da vitória, mas quando nós saímos lá fora, quando chegamos na nossa casa, quando chegamos no dia seguinte no nosso trabalho, na escola, nos lugares que nós lidamos com pessoas, nós não sabemos como tomar as atitudes corretas e estragamos todas as bênçãos que Deus nos entregou no domingo, todas as suas experiências que Ele teve conosco no dia anterior. Por não sabermos lidar com as nossas emoções, por não sabermos como pensar. Sabemos o que pensar, mas não sabemos como pensar. Nas escolas aprendemos isso, o que pensar, o que é certo e o que é errado. Mas nos dias de hoje nós precisamos, isso não é suficiente para que nós possamos viver uma vida extraordinária em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos aprender a como pensar, a como colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que recebemos de Deus, seus princípios, seus conceitos, seus valores, para que possamos viver o melhor dessa terra, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e fazer o seu nome conhecido. Sansão não teve essa oportunidade, desprezou, não cuidou da sua mente, não cuidou dos seus princípios, não cuidou dos seus valores, não cuidou das suas emoções, não desenvolveu as suas emoções. E com isso ficou fracassado, teve uma vida frustrante, uma vida que não precisava ter acontecido. Quantos se lembram de Moisés? Um homem de Deus, homem de Deus. Olha cada experiência que aquele homem teve com Deus. Quantos de nós não queríamos ter essa experiência com Deus? De ver o mar se abrindo, nós tocarmos e o mar se abrir. Era um homem de Deus. Mas chega um momento em que Moisés ele passa uma pressão muito grande. Eu quero te dizer uma coisa, que muitas das vezes as maiores pressões que você e eu vamos passar é dentro da nossa casa, é dentro da nossa família, é dentro da nossa família na fé. São as maiores pressões, porque todas as pressões que Moisés passou lá fora, ele foi para cima, Deus era com ele, ele entendia aqueles princípios e ele venceu. Mas chega um momento que ele começou a ser pressionado pelos da sua casa.
eu estou com sede, eu estou com sede, eu estou com sede. Ele fica nervoso, pega a vara e bate na rocha, até que a água sai. A Bíblia fala que na ira do homem não habita a justiça de Deus. Você pode ter certeza que você vai ser pressionado, que você vai ser irritado, para que você possa sair da bênção, para que você possa perder a tua bênção, para que você possa ficar raivoso, para que você possa ficar irritado. Satanás, ele sabe o teu ponto fraco, e ele vai agir, ele vai lançar setas, ele vai trabalhar no teu ponto fraco, para ver você pecar, para ver você não cumprir os propósitos de Deus, para ver você se irar contra outras pessoas, e levantar ódio, disseminar ódio, rancor no teu coração, porque ele sabe que se ele conseguir isso, na ira do homem não pode habitar a justiça de Deus. Moisés fica de fora da terra prometida. Se você vai ver, mas você não vai entrar. Poderia ter sido diferente. Ele poderia, foi tanto tempo, foram mais de 40 anos pelo deserto, passando dificuldade, aguentando todo aquele povo. Mas no momento em que você pega e fala assim, não dá mais, eu não aguento mais, é a hora que Satanás, ele vai conseguir penetrar na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, porque ele é resistente. Ele é derrotado? Sim, ele é derrotado, mas ele vai vender essa derrota muito cara. Em todo momento, enquanto ele tiver a oportunidade, ele vai resistir, porque ele quer apenas uma brecha que eu e você damos para ele, para que ele possa entrar e fazer um estrago na nossa vida, nos tirar da bênção. Muitas pessoas irão receber a salvação, porque amam ao Senhor Jesus, porque cai, levanta, não consegue, não sabe por quê, ora um dia e noite, jejum, faz de tudo, mas não consegue. Está em ambientes como esse, mas não consegue, porque quando estão em ambientes como esse, estão recebendo a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, princípios milenares que têm abençoado e direcionado vidas, transformado pessoas, mas não conseguimos prestar atenção por conta dos entretenimentos que nós estamos pensando posteriormente, depois do culto. E perdemos a oportunidade de transformar a nossa vida. Basta uma palavra de Deus nessa noite para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para dar uma direção fenomenal para a tua vida. Mas se você não conseguir se conectar com o céu, ficar disperso, como que você vai receber de todas as bênçãos que Deus tem para a tua vida? Não dá. Até quando você vai pegar e vai ficar satisfeito com a vida que você está levando? O teu propósito, ele está caminhando em direção, a tua vida, ela está caminhando em direção ao teu propósito, ao teu chamado, aquilo que Deus, ele tem para a tua vida? Ou você acha que não está, você acha que não deu? Lá fora, a Bíblia fala que Satanás, ele fica ao nosso redor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Aqui nós estamos confortáveis, estamos ouvindo uma palavra de Deus para nossas vidas, mas lá fora nos esperam lutas constantes, nos esperam dificuldades, nos esperam desafios, nos esperam pressão em cima de pressão, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre o nosso trabalho. É pressão que temos lá fora, e você foi chamado por Deus aqui hoje, para Ele dizer que Ele é contigo. Você foi chamado, você foi escolhido, Ele te nomeou para que você vá, você dê fruto, e esse fruto permaneça, porque Ele é contigo. Você não está nesse lugar à toa, é porque Ele te ama, é porque Ele pode confiar em você. Mas não cruze os teus braços, não abaixe a tua guarda, porque você vai precisar se preparar mais, treinar mais, entender as suas emoções, saber lidar com o ódio, saber lidar com o rancor, saber lidar com a raiva, saber lidar com o medo, porque por fora serão intensas batalhas, mas essas batalhas tá no controle. Deus é contigo. Teve um momento em que Deus pegou e falou assim: ó, vai para a guerra, Israel, porque eu sou com vocês, vocês vão vencer a batalha, vocês vão guerrear. Aí eles pegam, eles olham e falam assim: mas nós não temos armas suficientes para poder lutar contra o exército inimigo. Nós não temos armamento avançado, sofisticado para lutar contra os inimigos.
Aí o Senhor pegou e olha e falou assim: ei, você tem foice? Tem. Você tem aí latão? Tem. Faz de escudo, pega isso daí. Está garantida a vitória. Está maluco, Deus? Como que podemos fazer isso? Deus fala: confia, diz ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Trabalha por dentro das suas emoções, controla as suas emoções, porque aqui fora Deus já te deu a vitória. Você não precisa ceder às tentações de Satanás. Você não precisa ceder diante das dificuldades, porque já está garantida a tua vitória. Ele já cravou, ele falou que eu e você somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Nós precisamos nos convencer disso. É entender que nós somos mais do que vitoriosos. Que na vida conjugal, que na vida financeira, nós somos mais do que vencedores. Que nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, para que experimentamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dEle para as nossas vidas. É melhorar as nossas emoções, é controlar as nossas emoções, é controlar o nosso medo, é controlar a nossa raiva, nós equilibrarmos emocionalmente, sabermos lidar com as emoções, que o que está faltando para que você seja uma pessoa vitoriosa e extraordinária, ser abençoada em tudo aquilo que você colocar as suas mãos, não é poder de Deus, porque Ele já te deu, Ele derrotou o inimigo, está vencido. Não é que outras pessoas te dão oportunidade, porque você tem a unção, a graça de Deus, você é tão bom neurofisiologicamente quanto qualquer um que está aí. O que está te faltando é confiança, o que está te faltando é motivação, o que está te faltando é colocar os princípios de Deus em prática na tua vida, dominar as tuas emoções, controlar as tuas emoções, fazer o que é certo e sair para o abraço e glorificar o nome do Senhor Jesus. Quando nós entendermos isso, sabemos que vamos ter luta. Sabemos que vamos ter dificuldade, mas o Senhor disse que nós somos mais que vitoriosos. Em todas as lutas que você entrar, em todas as batalhas que você estiver, você vai sair mais do que vencedor. E assim você entender que você é mais do que vencedor. Que as palavras do Senhor, os seus princípios é o suficiente para poder te fazer uma pessoa extraordinária nessa terra. Gente, eu tenho feito tantos cursos, eu tenho feito tantos treinamentos lá fora. E eles estão trabalhando nas emoções. Eles estão entendendo que as emoções ela é importante para os últimos dias. E de fato, os 10 maiores profissões do mundo dos próximos anos não são de pessoas que são inteligentes, que têm as suas inteligências racionais, que têm expertise, mas são pessoas que saibam dominar as suas emoções, que saibam se comportar diante das pressões, diante das dificuldades, diante das situações mais adversas que irá enfrentar na sua vida. São essas pessoas que sairão no futuro com uma vida extraordinária e diferente. E Deus sempre nos treinou e nos trabalhou para isso, para que pudéssemos ser uma pessoa abençoada, extraordinária, para que pudéssemos viver o melhor dessa terra, para que pudéssemos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que colocássemos à mão. Ele fala para Josué: Josué, medita nessa palavra de noite, que essas palavras estejam nos teus lábios, que diante da aflição e todo lugar que você pisar vai ser Deus, eu vou te dar. Olha para o leste, olha para o oeste, olha para o norte, olha para o sul, em tudo que você colocar as tuas mãos, você vai ser bem sucedido e vitorioso. E aí, de fato, ele foi bem sucedido. Uma única vez que ele desprezou a palavra de Deus, que ele desprezou os seus conhecimentos, que ele se acomodou, abaixou a guarda, ele falou assim: não, a cidade de Ai é muito fácil, é muito pouca gente, dá para vencer, vou mandar só alguns soldados ali, só alguns soldados, nem preciso consultar Deus, nem preciso consultar as orientações de Deus, nem preciso consultar os princípios de Deus, vai lá, uns poucos soldados. 3.000 soldados, mais ou menos, eles mandou para a cidade de Ai. A cidade de Ai era uma cidade que com 2.000 soldados resolvia a situação, a parada. E quando eles chegam lá, eles foram surpreendidos, porque aqueles homens, eles se agigantaram de uma tal forma, eles tiveram uma autoconfiança dentro deles, e eles partiram para cima do exército de Israel de uma forma tão brusca, que o exército de Israel, alguns morreram, alguns saíram correndo, e eles ficaram envergonhados, e com medo, temerosos dessa notícia se espalhar para os outros reinos, e eles se juntarem, invadirem Israel e acabar com o sonho.
E é isso que Satanás ele fala. Por que esse homem não consultou a Deus? Por que Josué não consultou os princípios, não colocou em prática os princípios de Deus em prática, não controlou as suas emoções? Estavam na sua autoconfiança, ligado ao seu prazer, e deixou de entender e consultar a Deus, ver os princípios, colocar em prática e viver uma vida vitoriosa. Depois desse vexame, ele foi ver por que eu estou derrotado. Por que nós somos derrotados por um exército que nós vencemos Jericó? Eram as muralhas de Jericó, nós vencemos. Por que tu nos abandonou? Aí foi questionar a Deus. Por quê? E aí Deus revelou os princípios. Mostrou aonde estava a falha. Por que você está vivendo a tua vida, está errando, não está conseguindo avançar, não está conseguindo ir para frente? E por que você não dobra os teus joelhos e você não pede, Senhor, me mostra, me dá a direção? Aonde que está o erro? Aonde que está o erro para me corrigir? Tem pessoas que querem que Deus tire o erro, sendo que é você que tem que tirar. Ele te deu a unção para você pegar e dizer não. Ele te deu a unção da liberdade de falar não. E você quer que ele arranque. É você que tem que arrancar com a liberdade que ele te dá. Até quando você vai viver assim? Até quando? Não, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa raivosa, eu sou uma pessoa rancorosa, eu sou assim mesmo. Isso tem atrapalhado você como indivíduo, assim como atrapalhou o propósito de Sansão. São princípios que foram cumpridos antigamente, que se cumpre hoje. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje e ela será eternamente. Eu quero que você coloque-se de pé. Eu quero que você levante a sua guarda. Eu quero que você passe a entender que você precisa ter domínio das suas emoções, controlar suas emoções. Sei que você é uma pessoa de Deus, que você é uma pessoa de fé, que você é uma pessoa que está conectado com os céus, mas você precisa ter o controle e domínio das suas emoções, porque são elas que vão definir o teu destino, aonde que você vai estar daqui a 1 ano, aonde que você vai estar daqui a 5 anos, aonde que você vai estar daqui a 10 anos, com quem você vai estar daqui a alguns anos, com quem você vai estar daqui a 10 anos, como é que você vai estar, se você vai estar magrinho, se você vai estar obeso, são as tuas emoções que vão definir como você estará daqui a um tempo, se você vai ser uma dessas pessoas que estará bem empregadas, que estará trabalhando, fluindo em alta performance, ou se você vai ser uma pessoa frustrada, derrotada, frustrada, choramingando, sendo ainda uma pessoa de Deus, sendo ainda uma pessoa cheia do Espírito Santo. Controle as tuas emoções e viva uma vida extraordinária.